Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso vídeo e hoje vamos falar sobre a tensão superficial. Começaremos então falando sobre o conceito da tensão superficial, que é um fenômeno físico fundamental que descreve a força exercida pelas moléculas na superfície de um líquido. Nesta apresentação, a gente vai explorar o conceito e a importância da tensão superficial em diferentes contextos do nosso dia a dia. A tensão superficial é definida como a força exercida pelas moléculas na superfície de um líquido. As moléculas na superfície do líquido experimentam uma força resultante para dentro, já que não há moléculas acima delas para que possam exercer uma atração em todas as direções. A unidade de medida usada para medir tensão superficial é a unidade da força pela unidade de comprimento, resultando assim newtons por metro. A tensão superficial refere-se à tendência da superfície de um líquido de se comportar como se estivesse coberta por uma camada elástica. Essa propriedade é causada pelas forças de coesão entre as moléculas do líquido. Na camada superficial, as moléculas são atraídas umas pelas outras para o interior do líquido, criando assim uma região com maior energia potencial. Agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos de fenômenos relacionados, com a tensão superficial. Primeiramente eu vou falar sobre a formação de gotas e após insetos andando sobre a água, capilaridade. Eu vou falar um pouco também sobre a interação dos detergentes com tensão superficial. Sobre a formação de gotas, a tensão superficial ela é responsável pela formação de gotas em líquidos. Quando um líquido é pulverizado ou pingado, a tensão superficial ela vai ajudar a manter a forma esférica dessas gotas. Então a tensão superficial atua diretamente na formação das gotas. A capilaridade envolve a descida de um líquido em um tubo capilar muito estreito, um tubo fino e oco, em que este fenômeno ele é observado quando a força colante entre o líquido e as paredes do tubo superam a força coesiva dentro do líquido. A tensão superficial ela desempenha um papel muito importante na capilaridade, porque contribui diretamente para a formação da curvatura da superfície do líquido no interior do tubo capilar. Essa curvatura ocorre porque as moléculas na superfície do líquido são atraídas para as paredes do tubo, resultando assim em um formato convexo ou côncavo, dependendo das interações entre o líquido e as paredes do tubo. Agora, falando um pouco sobre a sustentação dos insetos na água por conta da tensão superficial, a gente tem que alguns insetos aquáticos, como o percevejo da água, eles são capazes de caminhar na superfície da água mesmo. Isso tudo devido à tensão superficial, já que as pernas dele não quebram a película superficial, aí isso permite que eles possam se mover livremente sobre a água. Uma coisa muito interessante são os detergentes, a interação deles com a tensão superficial. Os detergentes e os sabões, eles são agentes que reduzem a tensão superficial da água. E isso é muito importante para melhorar a eficácia da remoção da sujeira e da gordura, já que ele reduz a resistência da água e aí ele ajuda a penetrar em espaços menores para que a limpeza possa ser mais efetiva. Então, por isso que o detergente ele tem uma interação bem legal com a tensão superficial. O experimento a seguir demonstra a polaridade da água. Com uma bexiga,
ao ser atritada contra o cabelo ou um tecido, ela adquire carga elétrica devido à transferência de elétrons, gerando um campo elétrico ao seu redor. As moléculas de água, sendo polares, são atraídas pelo campo elétrico da bexiga. A extremidade positiva da molécula é atraída pela parte negativa e isso resulta na deformação do filete e sua atração em direção à bexiga carregada. Esse experimento destaca a interação eletrostática entre a carga da bexiga e as moléculas de água polarizadas, explicando os princípios da eletricidade estática e a atração eletrostática. Note que também, no mesmo vídeo, a tensão superficial da água tem um importante papel em dois pontos. No primeiro, mantendo a água unida em um filete ao sair da torneira, e no segundo, durante a formação de gotas, depois que a água é acelerada pela força da gravidade. Continuando, o experimento agora ilustra como a adição de um agente surfactante, que pode ser sabão ou detergente, diminui a tensão superficial da água, permitindo que objetos que normalmente flutuariam usando a tensão superficial afundem com mais facilidade. Essa mudança ocorre devido à interação do agente com as moléculas da água na superfície, reduzindo assim a resistência à penetração de objetos, como no caso a agulha demonstrada no vídeo a seguir. A tensão superficial é uma propriedade que os líquidos possuem e que se manifesta na superfície de contato com o ar. A água possui uma tensão superficial devido às forças de coesão entre as suas moléculas, ou as chamadas forças intramoleculares. Isso cria uma película na superfície que pode suportar objetos leves, como o barco de papel alumínio. A tensão superficial ela pode ser mais facilmente notada ou experimentada em líquidos ou fluidos que têm grande força intramolecular. No caso, a água é um exemplo, porque em alguns líquidos ou fluidos, a tensão superficial é tão fraca que mesmo o menor objeto não consegue flutuar usando essa película formada. No caso do barco de alumínio, do barco de papel alumínio, se você adicionar mais peso, ele pode continuar flutuando desde que o peso não exceda a capacidade máxima da tensão superficial. Se exceder, o barco de papel alumínio ainda vai continuar flutuando, só que usando a água em vez de só a tensão superficial. Aplicações na engenharia. Superfícies hidrofóbicas. A tensão superficial é crucial nos revestimentos repelentes de água. Esses revestimentos criam uma superfície hidrofóbica, evitando a absorção de água e melhorando a resistência à umidade. A alta tensão superficial faz com que a água forme gotas compactas e esféricas, reduzindo a aderência e a absorção. Isso resulta em uma superfície mais límpidas, secas e duradouras, facilitando a remoção de sujeira. Alguns exemplos são as folhas de lótus e revestimentos para vidros. Tintas e revestimentos. A tensão superficial permite com que as tintas e revestimentos se espalhem uniformemente sobre as superfícies, garantindo uma cobertura completa e evitando problemas como manchas e bolhas. Além disso, a capacidade de controlar a tensão superficial possibilita a formação de produtos com propriedades específicas como
melhor aderência, resistência à água ou a mesmo propriedades autolimpantes. Alguns exemplos são tintas industriais e revestimento de proteção.